A ascensão e queda de Salomão. Um rei entre a sabedoria e a perdição. Em um reino onde o ouro reluzia e a sabedoria ecoava pelos vales, um homem se destacava: Salomão, o rei mais sábio e rico que já existiu. Mas por trás da glória e do poder, segredos sombrios se escondiam, tecendo uma trama de ambição, luxúria e idolatria. Prepare-se para embarcar em uma jornada épica, onde a linha tênue entre a virtude e a perdição se desvanece, revelando os mistérios e as tragédias que moldaram o reinado de Salomão. Testemunhe a ascensão de um rei abençoado com sabedoria divina, mas também observe a sua queda vertiginosa, arrastado por paixões e tentações. Descubra como um homem, no auge do poder, pode se perder em meio à sua própria grandeza. Desvende os segredos do rei Salomão e reflita sobre as lições atemporais de sua história. Acompanhe esta saga de poder, sabedoria e ruína, e prepare-se para questionar os limites da ambição humana. O legado de Davi e a sombra da conspiração. O crepúsculo tingia o céu de Jerusalém com tons de laranja e púrpura, lançando longas sombras sobre as muralhas da cidade. No leito real, o rei Davi, outrora um guerreiro formidável e um poeta inspirado, jazia pálido e enfraquecido, a vida esvaindo-se lentamente. Ao seu redor, a corte real se reunia em silêncio reverente, a tensão palpável no ar. A sucessão ao trono era uma questão delicada, carregada de intrigas e ambições conflitantes. Davi, em seus últimos momentos de lucidez, chamou seu filho Salomão, um jovem de beleza e inteligência notáveis. Salomão, com os olhos marejados, ajoelhou-se ao lado do pai, ouvindo com atenção as palavras que moldariam seu destino. Davi, com a voz rouca e fraca, transmitiu a Salomão o legado do reino, lembrando-o da aliança sagrada com Deus e da responsabilidade de governar com justiça e sabedoria. Salomão, meu filho, disse Davi, a voz trêmula, o Senhor te escolheu para construir o templo sagrado, um lugar de adoração e comunhão com Ele. Que a sabedoria divina guie seus passos e que a justiça seja a base do seu reinado. Mas a paz no leito de morte de Davi era apenas uma ilusão. A sombra de Adonias, o quarto filho de Davi, pairava sobre o reino, alimentando a chama da conspiração. Adonias, um homem de beleza e eloquência, mas também de ambição desmedida, acreditava ser o herdeiro legítimo do trono. Ele havia conquistado o apoio de figuras influentes na corte, incluindo o sumo sacerdote Abiatar e o general Joabe, homens poderosos e leais a Davi, mas que agora viam em Adonias a promessa de um futuro glorioso. Adonias, com sua astúcia e charme, teceu uma rede de intrigas, prometendo recompensas e poder àqueles que o apoiassem. Ele argumentava que, como o filho mais velho de Davi após a morte de Absalão, ele era o herdeiro natural do trono. Salomão, por outro lado, era filho de Batseba, uma mulher com um passado controverso, e Adonias usava isso para questionar a legitimidade de sua ascensão. A tensão na corte crescia a cada dia, dividindo os nobres e oficiais em facções rivais. A notícia da conspiração de Adonias chegou aos ouvidos de Natã, o profeta, um homem de fé inabalável e lealdade a Davi e Salomão. Natã, preocupado com o futuro do reino, procurou Batseba, a mãe de Salomão, e a alertou sobre o perigo iminente. Batseba, disse Natã com urgência na voz. O rei Davi está à beira da morte, e Adonias está tramando para usurpar o trono. Ele já conquistou o apoio de Abiatar e Joabe, e está se preparando para se proclamar rei. Se Salomão não agir rapidamente, seu reinado estará em perigo. Batseba, alarmada com a notícia, correu para o leito de Davi e implorou que ele confirmasse publicamente a sucessão de Salomão. Davi, percebendo a gravidade da situação, convocou o sacerdote Zadok e o profeta Natã e ordenou que ungissem Salomão como rei em Gibeão, um local sagrado fora de Jerusalém. E a cerimônia de unção de Salomão foi realizada com pompa e solenidade, com a presença de oficiais leais e soldados. O som das trombetas e os gritos de "Viva o rei Salomão" ecoaram pelas colinas,
anunciando a ascensão do novo rei. A notícia da unção de Salomão se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos de Adonias e seus aliados. Adonias, percebendo que seu plano havia fracassado, ficou furioso e humilhado. Seus apoiadores, temendo a ira de Salomão, começaram a abandoná-lo, buscando o perdão do novo rei. Adonias, em desespero, buscou refúgio no altar do tabernáculo, agarrando-se aos chifres do altar em um gesto de súplica. Salomão, aconselhado por Natã, decidiu agir com misericórdia. Ele enviou uma mensagem a Adonias, oferecendo-lhe perdão sob a condição de que ele renunciasse às suas ambições e jurasse lealdade ao novo rei. Adonias, temendo por sua vida, aceitou a oferta de Salomão e jurou lealdade. A paz parecia ter sido restaurada no reino, mas a sombra da conspiração ainda pairava sobre a corte. Salomão, um jovem rei com a responsabilidade de consolidar seu poder, sabia que precisava agir com sabedoria e astúcia para garantir a estabilidade do reino e frustrar qualquer tentativa futura de usurpação. Adonias, em um ato desesperado, busca aliança com o sumo sacerdote Abiatar e o general Joabe, lançando o reino em uma espiral de intrigas e conspirações, onde a traição espreita a cada esquina e o futuro do reino permanece incerto e ameaçado. A sabedoria divina e a prova da rainha de Sabá. A notícia da sabedoria de Salomão espalhou-se como fogo por terras distantes, alcançando os confins do mundo conhecido. Reis e rainhas, sábios e filósofos, todos desejavam testemunhar a grandeza do rei de Israel. Mas nenhum foi tão curioso e determinado quanto a rainha de Sabá, uma monarca poderosa e enigmática que governava um reino rico e próspero no sul da Arábia. A rainha de Sabá, cujo nome permanece envolto em mistério, era conhecida por sua inteligência afiada e sua sede de conhecimento. Ela havia ouvido falar das maravilhas do reino de Salomão, de sua riqueza incalculável e, acima de tudo, de sua sabedoria divina. Intrigada e ansiosa por testar a profundidade do conhecimento de Salomão, ela decidiu empreender uma jornada épica até Jerusalém. A caravana da rainha de Sabá era um espetáculo de magnificência, um desfile de riquezas e poder. Centenas de camelos carregavam ouro, pedras preciosas, especiarias raras e presentes exóticos, destinados a impressionar o rei de Israel. A própria rainha, adornada com joias deslumbrantes e vestida com tecidos luxuosos, liderava a caravana com graça e altivez. Ao chegar a Jerusalém, a rainha de Sabá foi recebida com honras reais. Salomão, ciente da importância da visita, preparou um banquete suntuoso e organizou uma série de eventos para impressionar a ilustre visitante. A rainha, no entanto, não se deixou deslumbrar pela pompa e pelo luxo. Seu objetivo era testar a sabedoria de Salomão, desafiando-o com enigmas complexos e perguntas profundas. Durante os dias que se seguiram, a rainha de Sabá e Salomão se envolveram em um duelo intelectual, um confronto de mentes brilhantes. A rainha apresentou a Salomão enigmas que desafiavam a lógica e a razão, perguntas que sondavam os mistérios da natureza e da existência. Salomão, com sua sabedoria divina, respondeu a cada pergunta com precisão e clareza, deixando a rainha maravilhada. A rainha de Sabá, impressionada com a profundidade do conhecimento de Salomão, reconheceu que a fama do rei de Israel era merecida. Ela confessou que não acreditava nos relatos que ouvira, mas que agora, diante da evidência irrefutável, reconhecia a grandeza de Salomão. "Bendito seja o Senhor, teu Deus!" exclamou a rainha de Sabá, "que te colocou no trono de Israel. Ele te ama e te escolheu para governar com justiça e equidade." A rainha de Sabá, em um gesto de admiração e respeito, presenteou Salomão com riquezas incalculáveis. Ela ofereceu ouro, pedras preciosas, especiarias e outros presentes valiosos, demonstrando sua gratidão pela sabedoria e hospitalidade do rei de Israel. Salomão, por sua vez, retribuiu a generosidade da rainha de Sabá, presenteando-a com presentes ainda mais valiosos. Ele também compartilhou com ela os segredos do reino de Israel, revelando os mistérios do templo sagrado
e os ensinamentos da lei divina. A visita da rainha de Sabá a Jerusalém foi um evento histórico, um encontro de duas mentes brilhantes e dois reinos poderosos. A sabedoria de Salomão foi testada e aprovada, consolidando sua reputação como o rei mais sábio de todos os tempos. No entanto, a rainha de Sabá, em meio aos elogios e presentes, também alertou Salomão sobre os perigos da vaidade e da idolatria. Ela observou que a riqueza e o poder poderiam desviar o rei dos caminhos da retidão, levando-o à ruína. Salomão, ciente dos perigos que a rainha de Sabá apontou, prometeu manter-se fiel a Deus e governar com justiça e sabedoria. Mas a semente da dúvida havia sido plantada em seu coração, e as tentações do poder e da riqueza começaram a lançar sombras sobre seu reinado. A rainha de Sabá, impressionada com a sabedoria de Salomão, o presenteia com riquezas inimagináveis, mas também o adverte sobre os perigos da vaidade e da idolatria, plantando a semente da dúvida em seu coração e preparando o palco para os desafios que Salomão terá que enfrentar. A construção do templo e o artefato misterioso. A sabedoria de Salomão, agora reconhecida em todo o mundo conhecido, manifestou-se de forma grandiosa em seu projeto mais ambicioso, a construção do Templo de Jerusalém. Um símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel, o templo seria um lugar de adoração, comunhão e manifestação da glória divina. Salomão, inspirado pela fé e guiado pela sabedoria, dedicou-se com fervor a essa obra monumental. A construção do templo era um empreendimento de proporções épicas, exigindo recursos colossais e a expertise de milhares de artesãos e trabalhadores. Salomão contratou os melhores arquitetos e construtores de Tiro, um reino vizinho conhecido por sua habilidade em trabalhos com madeira e pedra. Ele também mobilizou milhares de israelitas, convocando-os para trabalhar na construção do templo como um serviço sagrado. A escolha do local para o templo era de extrema importância. Salomão escolheu o Monte Moriá, um local sagrado onde Abraão havia oferecido seu filho Isaque em sacrifício. O monte, com sua vista panorâmica da cidade de Jerusalém, seria o local perfeito para a casa de Deus. A construção do templo durou 7 anos, um período de intensa atividade e dedicação. Milhares de trabalhadores esculpiram pedras, cortaram madeira e moldaram metais, seguindo os planos detalhados de Salomão. O templo foi construído com pedras gigantescas, algumas com mais de 10 metros de comprimento, que foram extraídas de pedreiras distantes e transportadas para o local da construção. O interior do templo era um espetáculo de magnificência. As paredes eram revestidas de ouro puro e o chão era coberto com tábuas de cipreste. O Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo, abrigava a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Salomão também encomendou a construção de objetos sagrados para o templo, incluindo o altar de ouro, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de 7 braços. Esses objetos, feitos com os materiais mais preciosos, adornavam o templo e realçavam sua beleza e santidade. Durante a construção do templo, Salomão explorou as minas de cobre nas profundezas do deserto, buscando os metais necessários para a obra. As minas, localizadas em um terreno árido e inóspito, exigiam a coragem e a resistência dos trabalhadores. Salomão, no entanto, estava determinado a não medir esforços para construir um templo digno de Deus. Em uma das expedições às minas de cobre, os trabalhadores encontraram um artefato antigo e misterioso escondido em uma câmara subterrânea. O artefato, feito de um metal desconhecido e adornado com símbolos estranhos, emitia uma luz suave e pulsante. Intrigado com a descoberta, Salomão ordenou que o artefato fosse levado para o templo. Os sábios e sacerdotes de Salomão examinaram o artefato com cuidado, mas não conseguiram decifrar seus símbolos ou entender seu propósito. Alguns acreditavam que o artefato era um presente dos deuses, enquanto outros o consideravam uma relíquia de um povo antigo e esquecido. Salomão, curioso sobre os poderes do artefato, ordenou que ele fosse colocado no Santo dos Santos, ao lado da Arca da Aliança.
Ele acreditava que o artefato, com sua luz misteriosa, poderia ser um símbolo da presença divina, um elo entre o céu e a terra. No entanto, a presença do artefato no templo começou a gerar controvérsia entre os sacerdotes e profetas. Alguns temiam que o artefato, com seus poderes desconhecidos, pudesse profanar o local sagrado. Outros acreditavam que o artefato era uma ameaça à aliança entre Deus e o povo de Israel. Salomão, dividido entre a curiosidade e a fé, decidiu consultar o oráculo divino. Ele enviou um sacerdote ao Santo dos Santos com a ordem de perguntar a Deus sobre o significado e o propósito do artefato. A resposta do oráculo foi enigmática e perturbadora. Deus revelou que o artefato era um presente dos deuses antigos, um objeto de poder inimaginável. Ele advertiu Salomão sobre os perigos de usar o artefato, alertando que seu poder poderia corromper e destruir. Salomão, perturbado com a revelação do oráculo, ordenou que o artefato fosse retirado do Santo dos Santos e escondido em um local secreto. Ele temia que o artefato, com seus poderes misteriosos, pudesse levar à ruína do templo e do reino de Israel. Durante a construção do templo, Salomão descobre um antigo artefato com poderes misteriosos, capaz de conceder desejos e realizar feitos extraordinários, despertando a cobiça e a ambição em seu coração e lançando uma sombra de dúvida sobre seu reinado. O auge do poder e a sedução do luxo. Com o Templo de Jerusalém concluído, o reino de Salomão atingiu o auge de sua glória. A sabedoria do rei, aliada à riqueza incalculável do reino, transformou Jerusalém em um centro de poder e influência. Reis e rainhas de terras distantes buscavam a aliança de Salomão, enviando presentes valiosos e buscando sua orientação. O comércio floresceu, trazendo prosperidade e abundância para o reino. A paz reinava, e o povo de Israel desfrutava de uma era de ouro. Salomão, no entanto, começou a se deixar levar pelas tentações do poder e da riqueza. Ele construiu um palácio suntuoso, adornado com ouro e pedras preciosas, superando em magnificência o próprio templo. Seus banquetes eram lendários, com mesas fartas de iguarias exóticas e vinhos raros. Ele acumulou uma coleção de cavalos e carruagens, símbolos de status e poder, excedendo o limite estabelecido pela lei divina. A fama de Salomão atraiu a atenção de mulheres de terras estrangeiras, princesas e nobres que buscavam sua aliança e proteção. Salomão, seduzido pela beleza e charme dessas mulheres, começou a se casar com elas, desafiando a lei que proibia o casamento com estrangeiros. Ele acreditava que esses casamentos fortaleceriam suas alianças políticas e expandiriam seu poder. As esposas estrangeiras de Salomão, no entanto, trouxeram consigo seus costumes e crenças pagãs. Elas introduziram a adoração de deuses estranhos em Jerusalém, construindo altares e templos para seus ídolos. Salomão, enfraquecido pela luxúria e pela vaidade, cedeu à pressão e permitiu a prática da idolatria em seu reino, profanando o templo sagrado e ofendendo o Deus de Israel. A riqueza e o poder de Salomão o cegaram para os perigos da idolatria. Ele acreditava que poderia conciliar a adoração de Deus com a adoração de outros deuses, buscando agradar a todos e manter a paz em seu reino. Ele se via como um rei sábio e tolerante, capaz de acomodar diferentes crenças e culturas. No entanto, a idolatria começou a corroer os alicerces do reino de Salomão. A fé do povo de Israel foi abalada, e a unidade do reino foi comprometida. A justiça e a retidão, que antes caracterizavam o reinado de Salomão, começaram a dar lugar à corrupção e à opressão. Salomão, cada vez mais distante de Deus, negligenciou seus deveres como rei. Ele se preocupava mais com seus prazeres pessoais e com a ostentação de sua riqueza do que com o bem-estar de seu povo. Ele se tornou um rei ausente, deixando o governo do reino nas mãos de seus oficiais corruptos. A decadência do reinado de Salomão se tornou evidente. O reino, outrora próspero e pacífico, começou a enfrentar problemas internos e externos. As tribos do norte de Israel, descontentes com a opressão e a idolatria, começaram a se rebelar.
Reinos vizinhos, percebendo a fraqueza de Salomão, começaram a ameaçar as fronteiras de Israel. Profetas e sacerdotes, alarmados com a situação, alertaram Salomão sobre os perigos de sua conduta. Eles o lembraram da aliança com Deus e o advertiram sobre as consequências de sua idolatria. Salomão, no entanto, ignorou os avisos, acreditando que sua sabedoria e poder o protegeriam de qualquer mal. A arrogância de Salomão o impediu de reconhecer seus erros e se arrepender de seus pecados. Ele se considerava acima da lei divina, acreditando que sua grandeza o isentava de qualquer responsabilidade. Ele se tornou um rei orgulhoso e teimoso, incapaz de ouvir a voz da razão. A situação do reino de Salomão se deteriorou rapidamente. A idolatria se espalhou pelo reino, corrompendo a fé do povo e enfraquecendo a unidade nacional. A corrupção e a opressão se tornaram comuns, gerando revolta e descontentamento. As tribos do norte de Israel, lideradas por Jeroboão, começaram a se organizar para se separar do reino de Salomão. Salomão, seduzido pela beleza de mulheres estrangeiras, começa a se afastar de Deus, abrindo as portas para a idolatria e a corrupção em seu reino, e negligenciando os avisos proféticos, lançando as sementes da divisão e da ruína. A sedução da idolatria e a ira divina. O esplendor do reinado de Salomão, outrora um farol de sabedoria e justiça, começou a se obscurecer sob o peso da idolatria. As esposas estrangeiras do rei, princesas de reinos distantes, trouxeram consigo não apenas seus costumes exóticos, mas também seus deuses pagãos. A influência dessas mulheres, com sua beleza e charme, seduziu Salomão, desviando-o do caminho da retidão. A corte real, outrora um centro de adoração ao Deus de Israel, transformou-se em um mosaico de crenças pagãs. Altares foram erguidos para Astarote, deusa dos Sidônios, e para Quemos, deus dos Moabitas. O ar, antes impregnado com o aroma de incenso sagrado, agora se misturava com o cheiro de sacrifícios estranhos. Salomão, outrora um fervoroso adorador do Deus de Israel, começou a participar dos rituais pagãos. Ele se curvava diante dos ídolos, oferecendo sacrifícios e queimando incenso. Sua sabedoria, que antes o guiava, agora se encontrava obscurecida pela luxúria e pela vaidade. A idolatria se espalhou como uma praga pelo reino. Templos pagãos foram construídos em Jerusalém, profanando a cidade santa. O povo de Israel, outrora um exemplo de fé e devoção, começou a se desviar do caminho da retidão, seguindo os passos de seu rei. Os sacerdotes e profetas, alarmados com a situação, levantaram suas vozes contra a idolatria. Eles advertiram Salomão sobre a ira divina, lembrando-o da aliança com Deus e das consequências da desobediência. No entanto, Salomão, cego pela paixão, ignorou os avisos. A ira de Deus, outrora contida pela paciência divina, começou a se manifestar. Profetas como Aías de Siló foram enviados para anunciar o julgamento divino. Aías, com a voz carregada de tristeza, profetizou a divisão do reino, um castigo pela idolatria de Salomão. Jeroboão, um oficial do reino, ouviu as palavras do profeta Aías. O profeta rasgou seu manto em 12 pedaços, entregando 10 a Jeroboão. Esse ato simbólico representava a divisão do reino, com 10 tribos se separando da casa de Davi. Salomão, ao saber da profecia, enfureceu-se. Ele ordenou a prisão de Jeroboão, mas este conseguiu fugir para o Egito, onde encontrou refúgio e apoio. A semente da rebelião havia sido plantada, e a divisão do reino se tornara inevitável. A idolatria de Salomão não apenas ofendeu a Deus, mas também enfraqueceu o reino. A unidade nacional, outrora um pilar da força de Israel, foi abalada pela divisão religiosa. A corrupção e a injustiça se espalharam, corroendo os alicerces da sociedade. A decadência do reinado de Salomão se tornou evidente. O reino, outrora próspero e pacífico, agora enfrentava problemas internos e externos. As tribos do norte de Israel, lideradas por Jeroboão, preparavam-se para a rebelião. Reinos vizinhos, percebendo a fraqueza de Salomão,
começaram a ameaçar as fronteiras de Israel. Salomão, outrora um rei sábio e poderoso, agora se encontrava isolado e enfraquecido. Sua sabedoria, que antes o guiava, agora se transformara em loucura. Ele se recusava a reconhecer seus erros, acreditando que seu poder o protegeria de qualquer mal. A ira divina, outrora contida pela paciência divina, agora se manifestava em toda a sua força. O julgamento divino se aproximava, e o reinado de Salomão se encontrava à beira do abismo. A ira de Deus se manifesta em profecias sombrias anunciando a divisão do reino e a ruína da dinastia de Davi, lançando uma sombra de medo sobre o reinado de Salomão e preparando o palco para o colapso de um reinado antes glorioso. A divisão do reino e a rebelião iminente. A sombra da idolatria, lançada sobre o reino de Salomão, começou a gerar frutos amargos. A unidade outrora inabalável de Israel começou a se fragmentar, corroída pela desconfiança e pelo ressentimento. As tribos do norte, que se sentiam negligenciadas e oprimidas, começaram a questionar a legitimidade do reinado de Salomão. Jeroboão, um homem de origem humilde, mas de grande carisma e habilidade política, emergiu como um líder para as tribos do norte. Ele havia servido como oficial no reino de Salomão, demonstrando sua competência e lealdade. No entanto, ele também havia testemunhado a decadência do reino, a corrupção da corte e a opressão do povo. A profecia de Aías, anunciando a divisão do reino, ecoou nos ouvidos de Jeroboão, despertando nele a ambição de liderar as tribos do norte. Ele começou a viajar pelas cidades e vilas, reunindo apoio e espalhando a mensagem de rebelião. Jeroboão argumentava que Salomão havia traído a aliança com Deus, permitindo a idolatria e negligenciando o bem-estar do povo. Ele denunciava a opressão dos impostos e o luxo excessivo da corte, contrastando-os com a pobreza e o sofrimento das tribos do norte. A mensagem de Jeroboão encontrou eco nos corações das tribos do norte, que se sentiam exploradas e marginalizadas. Eles viam em Jeroboão um líder capaz de libertá-los da opressão e restaurar a justiça e a igualdade. Salomão, ciente da crescente rebelião, tentou conter a situação com mão de ferro. Ele enviou seus oficiais para prender Jeroboão, mas este conseguiu escapar para o Egito, onde encontrou refúgio e apoio do faraó Sisaque. A fuga de Jeroboão para o Egito representou um duro golpe para Salomão. Ele percebeu que a rebelião não era apenas uma ameaça passageira, mas um movimento sério e organizado, com apoio externo. A situação se deteriorou rapidamente. As tribos do norte, encorajadas pela ausência de Jeroboão, começaram a se organizar e se armar. Eles se recusaram a pagar impostos e a reconhecer a autoridade de Salomão. Salomão, enfraquecido pela idade e pela doença, não conseguiu conter a rebelião. Ele se tornou um rei isolado e impotente, incapaz de controlar a situação. A divisão do reino se tornou inevitável. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, estavam determinadas a se separar da casa de Davi e a formar um reino independente. A morte de Salomão, que se aproximava, lançou uma sombra de incerteza sobre o futuro do reino. Seu filho Roboão, um homem jovem e arrogante, estava prestes a herdar um reino dividido e em guerra. A rebelião de Jeroboão representou um ponto de virada na história de Israel. A unidade outrora inabalável do reino foi quebrada, dando início a um período de divisão e conflito que duraria séculos. A divisão do reino não foi apenas uma consequência da idolatria de Salomão, mas também um reflexo das tensões sociais e econômicas que se acumulavam há anos. As tribos do norte, que se sentiam negligenciadas e exploradas, viram na rebelião uma oportunidade de buscar justiça e igualdade. A rebelião de Jeroboão e a divisão do reino representaram um duro golpe para a casa de Davi. A promessa divina de um reino eterno, governado pelos descendentes de Davi, parecia estar em perigo. No entanto, a história de Israel não havia terminado. A divisão do reino e a rebelião de Jeroboão representaram um desafio para a fé e a esperança do povo de Israel, mas também um teste de sua fidelidade a Deus.
Jeroboão, temendo a ira de Salomão, foge para o Egito, onde encontra refúgio e apoio para sua causa, preparando o terreno para uma guerra civil e lançando o reino em um conflito que mudaria para sempre o destino de Israel. A queda do rei e o arrependimento tardio. A majestade que outrora cercava Salomão desvaneceu-se, substituída por um manto de melancolia e desespero. O outrora rei sábio, cuja fama ecoava por terras distantes, agora se encontrava aprisionado em um labirinto de arrependimento e remorso. A idolatria que ele outrora abraçara com tanta leviandade, agora o atormentava como um fantasma, corroendo sua alma e obscurecendo sua mente. A decadência do reino, um reflexo da própria decadência de Salomão, tornou-se inegável. A outrora próspera Jerusalém, agora manchada por altares pagãos, perdeu seu brilho e sua glória. A justiça, que outrora caracterizava o reinado de Salomão, foi substituída pela corrupção e pela opressão. O povo, outrora orgulhoso de seu rei, agora o via com desprezo e desconfiança. Salomão, confinado em seu palácio, agora um símbolo de sua própria ruína, passava seus dias imerso em pensamentos sombrios. A sabedoria que outrora o guiava, agora se transformara em amargura e desilusão. Ele se questionava sobre as escolhas que o haviam levado a esse abismo de desgraça, buscando em vão uma resposta que pudesse aliviar o peso de sua culpa. A doença, um reflexo do estado de sua alma, consumia o corpo de Salomão. Ele se encontrava fraco e debilitado, incapaz de realizar suas funções como rei. A morte, que se aproximava, lançava uma sombra ainda mais escura sobre seus últimos dias. Em seus momentos de lucidez, Salomão contemplava a ruína de seu legado. O templo, que ele outrora construíra com tanto fervor, agora se encontrava profanado por ídolos pagãos. O reino, que ele outrora governara com tanto poder, agora se encontrava à beira da divisão. Salomão clamava por perdão, buscando em vão a misericórdia divina. Ele reconhecia seus erros e pecados, admitindo sua tolice e arrogância. No entanto, ele se questionava se seu arrependimento tardio seria suficiente para aplacar a ira divina e restaurar a aliança com Deus. Os profetas, que outrora o advertiram sobre os perigos da idolatria, agora o visitavam em seu leito de morte. Eles o lembravam das profecias que anunciavam a divisão do reino e a ruína da casa de Davi. Salomão, ao ouvir as profecias, sentiu um profundo pesar. Ele percebeu que sua arrogância e teimosia o haviam cegado para a verdade, levando-o a um caminho de destruição. Em seus últimos momentos, Salomão refletiu sobre a natureza efêmera do poder e da riqueza. Ele percebeu que a verdadeira sabedoria reside na humildade, na fé e na obediência a Deus. A morte de Salomão, um rei outrora sábio e poderoso, marcou o fim de uma era de ouro para Israel. Seu reinado, outrora um exemplo de prosperidade e justiça, agora se encontrava manchado pela idolatria e pela decadência. O futuro do reino permanecia incerto e sombrio. A divisão, anunciada pelos profetas, se aproximava, ameaçando mergulhar Israel em um período de conflito e instabilidade. A história de Salomão, um conto de ascensão e queda, serve como um lembrete atemporal dos perigos da arrogância e da idolatria. Sua vida, marcada por momentos de grandeza e tragédia, nos ensina que a verdadeira sabedoria reside na humildade, na fé e na obediência a Deus. No leito de morte, Salomão contempla a ruína de seu legado e clama por perdão, mas o futuro do reino permanece incerto e sombrio com a divisão iminente e a sombra de um conflito que mudará para sempre o destino de Israel se aproxima. O legado de Salomão e a divisão do reino. O silêncio fúnebre que se abateu sobre Jerusalém após a morte de Salomão era apenas o prelúdio de uma tempestade que se aproximava. Roboão, o filho herdeiro, ascendeu ao trono, mas a sombra do legado de seu pai pairava sobre ele. Um fardo de erros e consequências que ele logo descobriria ser impossível de suportar. Jovem e arrogante, Roboão desprezou os conselhos dos anciãos, preferindo ouvir os jovens bajuladores que o cercavam.
ansiosos por favores e poder. O reino, já fragilizado pela idolatria e pela corrupção, encontrava-se à beira do abismo. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, que retornara do exílio no Egito, exigiam alívio dos pesados impostos e do trabalho forçado que Salomão havia imposto. Roboão, em sua prepotência, respondeu com palavras duras e ameaçadoras, prometendo aumentar ainda mais o jugo sobre o povo. A resposta de Roboão foi a faísca que inflamou a rebelião. As tribos do norte, em um ato de desafio, se separaram da casa de Davi, proclamando Jeroboão como seu rei. O reino de Israel foi dividido em dois: o reino do norte, Israel, composto por 10 tribos, e o reino do sul, Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, leais à dinastia de Davi. A divisão do reino foi um golpe devastador para a casa de Davi, uma ruptura que ecoaria por séculos. A promessa divina de um reino unido sob o governo de um descendente de Davi parecia ter sido quebrada. A divisão política também se tornou uma divisão religiosa, com Jeroboão estabelecendo novos centros de culto em Israel, afastando o povo da adoração no templo de Jerusalém. Jeroboão, temendo que o povo de Israel retornasse a Jerusalém para adorar no templo, construiu 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e os apresentou como os deuses que os haviam libertado do Egito. Ele também instituiu um novo sacerdócio, nomeando sacerdotes de todas as classes do povo, e estabeleceu novas festas religiosas, desviando o povo dos mandamentos de Deus. A idolatria, que Salomão havia permitido em seu reino, agora se tornava a religião oficial do reino de Israel. Jeroboão, em sua busca por poder e controle, conduziu o povo a um caminho de apostasia, afastando-os da aliança com Deus. O reino de Judá, liderado por Roboão, também enfrentou seus próprios desafios. Roboão, apesar de sua arrogância, tentou reconquistar as tribos do norte, mas seus esforços foram frustrados pela resistência de Jeroboão e pela intervenção divina. O profeta Semaías, enviado por Deus, ordenou que Roboão desistisse de seus planos de guerra, lembrando-o de que a divisão do reino era um castigo divino. A divisão do reino marcou o início de um período de conflito e instabilidade na história de Israel. Os 2 reinos, Israel e Judá, se envolveram em guerras e alianças, ora lutando entre si, ora se unindo contra inimigos comuns. A idolatria e a injustiça se espalharam por ambos os reinos, afastando o povo de Deus e atraindo o julgamento divino. O legado de Salomão, outrora um símbolo de sabedoria e prosperidade, tornou-se um lembrete dos perigos da arrogância e da idolatria. A divisão do reino, uma consequência dos erros de Salomão, lançou uma sombra sobre a história de Israel, marcando o fim de uma era de ouro e o início de um período de decadência. No entanto, a história de Israel não terminou com a divisão do reino. Apesar da infidelidade do povo, Deus continuou a enviar profetas para advertir e exortar, chamando-os ao arrependimento e à restauração. A esperança de um Messias, um descendente de Davi que restauraria o reino e reuniria o povo de Deus, permaneceu viva no coração dos fiéis. A divisão do reino, um evento trágico e doloroso, também serviu como um lembrete da fidelidade de Deus à sua aliança. Apesar da infidelidade do povo, Deus cumpriu suas promessas, preservando a linhagem de Davi e mantendo viva a esperança de um futuro reino de justiça e paz. Conclusão: a história de Salomão, um conto de ascensão e queda, nos ensina que a verdadeira sabedoria reside na humildade, na fé e na obediência a Deus. Seu legado, marcado por momentos de grandeza e tragédia, nos lembra dos perigos da arrogância e da idolatria, e da importância de permanecermos fiéis à nossa aliança com Deus. Chamada para a ação. Mergulhe nas profundezas da história de Salomão e descubra os segredos e as lições que moldaram um dos reinados mais fascinantes da Bíblia. As ruínas do Templo de Salomão guardam mistérios ancestrais e segredos ocultos esperando para serem revelados em uma próxima jornada épica, onde artefatos poderosos e profecias esquecidas podem mudar o curso da história e onde as consequências da divisão do reino ainda reverberam através dos tempos.
As ruínas do templo e os segredos ocultos. As ruínas do templo de Salomão, outrora um símbolo de glória e poder, agora se erguiam como um testemunho silencioso da queda de um rei e da divisão de um reino. As pedras desgastadas pelo tempo, outrora cobertas de ouro e adornadas com pedras preciosas, agora revelavam os segredos e mistérios que haviam sido ocultados por séculos. As lendas e os rumores sobre os tesouros e artefatos escondidos no templo se espalharam por terras distantes, atraindo aventureiros, saqueadores e estudiosos em busca de conhecimento e riqueza. Alguns acreditavam que o templo abrigava o lendário Livro dos Segredos, um manuscrito que continha os segredos da sabedoria de Salomão e os mistérios do universo. Outros buscavam o candelabro de ouro, um objeto sagrado com poderes miraculosos, capaz de curar doenças e conceder desejos. Uma expedição arqueológica, liderada pelo renomado professor Elias Ben Avraham, chegou a Jerusalém com o objetivo de explorar as ruínas do templo e desvendar seus segredos. Elias, um homem de fé e erudição, acreditava que o templo continha informações valiosas sobre a história de Israel e a sabedoria de Salomão. A equipe de Elias, composta por arqueólogos, historiadores e linguistas, iniciou a escavação das ruínas do templo, desenterrando artefatos antigos e decifrando inscrições misteriosas. Eles encontraram fragmentos de cerâmica, ferramentas de bronze e joias de ouro, revelando detalhes sobre a vida e os costumes do povo de Israel na época de Salomão. Em uma câmara subterrânea escondida sob o Santo dos Santos, a equipe de Elias descobriu um antigo sarcófago de pedra, adornado com símbolos enigmáticos. Ao abrir o sarcófago, eles encontraram um esqueleto humano, adornado com um colar de ouro e um anel com um selo real. Ao lado do esqueleto, eles encontraram um rolo de papiro, escrito em uma língua desconhecida. Elias, intrigado com a descoberta, convocou um linguista especializado em línguas antigas para decifrar o rolo de papiro. Após semanas de estudo, o linguista conseguiu traduzir o texto, revelando um relato surpreendente sobre a vida e o reinado de Salomão. O rolo de papiro revelou que Salomão, em seus últimos anos, havia se arrependido de seus pecados e buscado a reconciliação com Deus. Ele havia ordenado a construção de uma câmara secreta sob o templo, onde havia escondido seus tesouros e artefatos mais valiosos, com a esperança de que eles fossem encontrados por um rei justo e sábio no futuro. O rolo também revelou que Salomão havia escrito o Livro dos Segredos, um manuscrito que continha seus ensinamentos sobre a sabedoria divina e os mistérios do universo. Ele havia escondido o livro em um local secreto dentro do templo, com a esperança de que ele fosse encontrado por um sábio capaz de compreender seus ensinamentos. Elias, ao ler o relato no rolo de papiro, percebeu que a expedição havia encontrado mais do que apenas artefatos antigos. Eles haviam encontrado um legado de sabedoria e conhecimento, deixado por um rei que havia buscado a redenção e a reconciliação com Deus. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, atraindo a atenção de estudiosos e líderes religiosos de todo o mundo. Alguns acreditavam que os artefatos e o Livro dos Segredos poderiam trazer uma nova era de paz e sabedoria para a humanidade. Outros temiam que os segredos ocultos no templo pudessem ser usados para o mal, desencadeando conflitos e destruição. Elias, consciente da importância da descoberta, convocou uma conferência internacional para discutir o futuro dos artefatos e do Livro dos Segredos. Ele acreditava que a sabedoria de Salomão deveria ser compartilhada com toda a humanidade, mas também reconhecia os perigos de seu uso indevido. A conferência reuniu líderes religiosos, cientistas, filósofos e políticos de todo o mundo. Eles debateram sobre a natureza da sabedoria de Salomão, os mistérios do universo e o futuro da humanidade. A conferência terminou com um acordo para criar uma instituição internacional dedicada ao estudo e à preservação dos artefatos e do Livro dos Segredos. A descoberta nas ruínas do Templo de Salomão representou um marco na história da humanidade. Ela revelou os segredos de um rei sábio e poderoso e abriu novas portas para o conhecimento e a compreensão dos mistérios do universo.
As ruínas do Templo de Salomão guardam mistérios ancestrais e segredos ocultos, esperando para serem revelados em uma próxima jornada épica, onde artefatos poderosos e profecias esquecidas podem mudar o curso da história, e onde as consequências da divisão do reino ainda reverberam através dos tempos, influenciando o destino de Israel e das nações ao seu redor. E a busca pelo Livro dos Segredos apenas começou, com novas pistas e enigmas surgindo a cada dia, prometendo revelar segredos ainda mais profundos e perigosos. O legado sombrio e a profecia esquecida. A descoberta dos artefatos e do rolo de papiro nas ruínas do Templo de Salomão desencadeou uma onda de fascínio e apreensão em todo o mundo. A notícia se espalhou como um incêndio, atraindo a atenção de estudiosos, líderes religiosos e aventureiros, todos ansiosos para desvendar os segredos ocultos no coração de Jerusalém. A Instituição Internacional de Estudos Salomônicos foi criada, reunindo mentes brilhantes de diversas áreas do conhecimento para decifrar os enigmas deixados por Salomão. A busca pelo Livro dos Segredos se intensificou, com equipes de arqueólogos e linguistas explorando cada canto das ruínas do templo, seguindo pistas e decifrando símbolos misteriosos. No entanto, a busca pelo conhecimento e pela sabedoria de Salomão logo se transformou em uma corrida perigosa. Organizações secretas e indivíduos ambiciosos, sedentos por poder e controle, começaram a disputar os artefatos e o Livro dos Segredos. Eles acreditavam que os segredos de Salomão poderiam lhes conceder poder ilimitado e domínio sobre o mundo. Uma dessas organizações, conhecida como os Guardiões da Serpente, acreditava que Salomão havia feito um pacto com forças obscuras para obter sua sabedoria e poder. Eles buscavam os artefatos e o Livro dos Segredos para libertar essas forças e trazer uma nova era de trevas sobre a humanidade. Elias ben Avraham, o líder da expedição arqueológica, tornou-se um alvo dos Guardiões da Serpente. Eles o viam como um obstáculo em seus planos, um guardião dos segredos que eles desejavam controlar. Elias, consciente do perigo, reuniu uma equipe de especialistas em segurança e inteligência para proteger os artefatos e o Livro dos Segredos. A busca pelos segredos de Salomão se transformou em uma guerra secreta, travada nas sombras da história. Elias e sua equipe enfrentaram os Guardiões da Serpente em uma batalha épica, usando a sabedoria de Salomão e a tecnologia moderna para proteger o legado do rei sábio. Enquanto isso, nas profundezas das ruínas do templo, uma profecia esquecida começou a se revelar. O rolo de papiro, traduzido pelos linguistas, revelou que Salomão havia previsto a vinda de um rei das trevas, um descendente dos Guardiões da Serpente, que buscaria os segredos do templo para dominar o mundo. A profecia também revelou que apenas um descendente da linhagem de Davi, um rei justo e sábio, seria capaz de impedir o rei das trevas e proteger a humanidade. Elias percebeu que a busca pelos segredos de Salomão não era apenas uma questão de conhecimento e poder, mas uma batalha entre o bem e o mal, que decidiria o destino da humanidade. A equipe de Elias, seguindo as pistas da profecia, descobriu que o rei das trevas já havia nascido e estava se preparando para reivindicar seu direito de herança. Eles perceberam que o tempo estava se esgotando e que precisavam encontrar o descendente da linhagem de Davi antes que fosse tarde demais. A busca pelo descendente da linhagem de Davi os levou a uma jornada épica, através de continentes e culturas, seguindo pistas e decifrando enigmas. Eles enfrentaram perigos e desafios, lutando contra os Guardiões da Serpente e seus aliados, que buscavam impedir sua missão. A equipe de Elias descobriu que o descendente da linhagem de Davi era um jovem chamado Daniel, um homem de fé e coragem que desconhecia sua linhagem real. Daniel, guiado por sua fé e pela sabedoria de Salomão, aceitou seu destino e se preparou para enfrentar o Rei das Trevas. A batalha final entre Daniel e o Rei das Trevas ocorreu nas ruínas do Templo de Salomão, um confronto épico entre a luz e as trevas. Daniel, usando a sabedoria de Salomão e a força de sua fé,
derrotou o Rei das Trevas e frustrou seus planos de dominar o mundo. A vitória de Daniel marcou o início de uma nova era de paz e sabedoria para a humanidade. Os segredos de Salomão foram revelados e compartilhados com o mundo, trazendo luz e conhecimento para todas as nações. A vitória de Daniel trouxe paz e sabedoria para o mundo, mas os segredos de Salomão ainda guardam mistérios e perigos. Uma nova ameaça se esconde nas sombras da história, buscando os artefatos e o Livro dos Segredos para trazer uma nova era de trevas. A busca pelos segredos de Salomão continua, e a batalha entre o bem e o mal se intensifica, preparando o palco para uma nova jornada épica. A história de Salomão é um conto atemporal sobre a fragilidade humana e os perigos do poder e da riqueza. Sua ascensão meteórica e queda trágica servem como um lembrete de que a verdadeira sabedoria reside na humildade, na fé e na obediência a Deus. Mergulhe nas profundezas da história de Salomão e descubra os segredos e as lições que moldaram um dos reinados mais fascinantes da Bíblia. As ruínas do Templo de Salomão guardam mistérios ancestrais e segredos ocultos, esperando para serem revelados em uma próxima jornada épica, onde artefatos poderosos e profecias esquecidas podem mudar o curso da história.